Antes da pergunta, eu queria só entender, porque eu perdi minha prima e minha tia semana passada. Como é que elas tiveram uma melhora e depois uma piora absurda, rápida, assim? Elas estavam num tratamento, melhoraram e pioraram logo em seguida. O que o vírus... Como que é o funcionamento desde que você se contamina até você entubado? Assim, o que acontece com o organismo? Assim, eu brinco com o pessoal, olha, pessoal, esse vírus é um vírus sem vergonha. Você não tem mais o que a gente... Não tem grupos. Hoje em dia... Hoje em dia não tem mais grupo de risco, as né? As pessoas estão suscetíveis. E essas novas variantes, elas têm se espalhado muito rápido. Então, consequentemente, vai estar expondo mais pessoas, mais jovens e tal. O que acontece? Esse vírus, ele tem um grande problema para as pessoas, é que o vírus, como eu falei, ele não tem vida porque ele precisa estar dentro da célula para sobreviver. Ele tem um receptor na célula, na maioria dos nossos órgãos. Ele tem o quê? Um receptor, porque para um vírus entrar na célula, ele precisa ter um receptor ali. Na célula tem uma partezinha que ele se liga e entra. Se não tiver uma porta de entrada, não acontece. Esse vírus, ele entra em diversos órgãos do nosso corpo. Do coração ao pulmão, enfim. Então, se ele tem o que a gente chama, é um receptor chamado ACE2 ou ACE2. Então, e aí aquela coroazinha, coronavírus não tem aquela coroa que eu estava falando? Aquela é a chave. E a chave, ele tem fechadura em vários órgãos do nosso corpo, de células distribuídas em nosso corpo inteiro. Chega lá, entra em nossa célula. Então, se chega um ponto dele se espalhar no nosso corpo, mesmo que você esteja se recuperando bem, se ele gerou, por exemplo, ele se multiplicou e ocupou entrou vários pulmão, órgãos, entrou no coração, enfim, vários órgãos do nosso corpo, aparentemente você está se recuperando, tem uma estabilidade, é muito instável. De repente, qualquer oscilação do nosso sistema imunológico, que tiver qualquer oscilação que possibilite o vírus se multiplicar, exacerbada, imagina, já está no nosso corpo inteiro, ele vai se espalhar a um ponto que o nosso organismo não vai resistir. Caramba, que é muito rápido. Que é muito rápido, a reação é muito rápida. Então, por isso a gente sempre fica com medo, pessoal. Olha, esse vírus não é tão simples assim. Então, se ele se espalha, se ele ocupou vários órgãos em nosso corpo, a possibilidade dele levar o nosso corpo ao colapso é muito rápida. Caramba, cara. Então, assim, olha, não, mas ele tá melhorando. Mesmo assim, vai continuar todos os cuidados possíveis. Até que tenha completa recuperação. Por isso fica sempre a observação. Porque o vírus entra em tudo que é parte do nosso corpo. Qualquer oscilaçãozinha, ele faz o nosso corpo entrar em colapso. Ele fica procurando brechas? É como se ele ficasse porque o vírus procurando? É sempre a briga, né? Ele entrou no nosso corpo, ele tá espalhado... Tá em tudo que é célula do nosso corpo. Não todas, mas enfim, essa é uma linguagem bem popular. E aqui dentro ele vai se multiplicando... Ele tá em nossa célula. Ele precisa de nossa célula para se multiplicar. Porque ele faz uma cópia dele. É tipo uma Xerox. Ele vai copiando ali mesmo. Copiando. Então, se ele tá ali, o sistema imunológico, se nós temos ali a vacina que tem anticorpos... Não, mas, por exemplo, meu corpo, 2 dias e pelo menos os efeitos dele no meu corpo sumiram. O que meu corpo fez? Meu corpo conseguiu combater ele. E uma outra pessoa já não consegue neutralizar, ele continua se espalhando. Exatamente. Aí vai pro pulmão e tal. Aí, se ele se espalhar esse ponto, quando ele tá em um estágio grave, ele se espalhou abruptamente, qualquer oscilação, se o sistema imunológico que tá ali, o sistema imunológico é tipo assim, sempre tá atento. Se o vírus sai da célula para infectar outra, o sistema imunológico ataca. E assim, vai atacando até controlar. Mas qualquer oscilaçãozinha, quando a pessoa tá num estado de tratamento, ela tá muito suscetível, fraca. Naquele momento que, de repente, ao invés de sair de uma célula, sai de uma quantidade enorme de células do nosso corpo, aí é fatal. E o que é essa cepa nova? São várias cepas, né? Cara, isso aqui é assustador. Não é uma só, são várias. Por exemplo, de Manaus é uma... Na verdade, tem mais de 850 cepas, variantes no planeta. Caramba. Mais de 850. As que mais assustaram foi essa do Reino Unido, foi essa da África do Sul e a do Brasil, a P1, né? Que surgiu lá assim, primeiro identificado em Manaus e tal, mas já está no Brasil inteiro. O que essas variantes fazem, basicamente, elas têm uma capacidade de dispersão de um para o outro muito rápida, muito mais eficiente do que a outra.
Por isso elas se tornam dominantes. Porque ela tem algumas características dela. Como eu falei, ela é um papel aqui, tá? Tem um monte de letrinhas. Ela vai precisar de nossas células para chegar lá e se fazer replicar. Nessa replicação pode mudar uma letra, pode mudar uma palavra, pode mudar uma frase, que muda o significado. Essa mudança de significado dela, das letrinhas do vírus, pode dar capacidade a eles. Pra melhor ou pra pior? Pra melhor ou pra pior. Se for pra pior, ela morre e não... Ela não se torna dominante. Ela não se torna dominante. Agora, se ela melhorar... Que é o que pode acontecer. Que é o que tá acontecendo. Então, ela se espalha muito rápido. Por exemplo, essas novas variantes, ela mantém mais tempo de incubação. Ou seja, você tá com ela e você tá passando e não desenvolve a doença. Que é bom pra ela. Pra ela, porque ela consegue dispersar mais. Então, esse é o objetivo da vida. Ele quer continuar vivo. Então, você fala, então, eu não tenho a doença. Se a gente não se cuida, o que a gente vai fazer? Dispersar. Exatamente. Se a gente se cuida, ela pode ficar 1, 2, 10 dias ali então e a gente tá se cuidando. Te engana, basicamente. Outra coisa, aquela coroazinha dela, que houve mutações. Que é a chave. Que é a chavezinha que a gente, pra entrar lá nas fechaduras. O que é que ela faz? Ela tem uns pontos, a gente chama de Receptor Binding Domain, que é o receptor de ligação antígeno, que vai ligar aqui o domínio. Eles fazem umas conformações para ligar nessa fechadura. Nessas, elas já estão prontinhas para chegar, ligar e entrar. É mais rápido? Mais rápido, muito mais eficiente. Então, elas vão desenvolvendo essas estratégias. Por isso que a gente precisa, por mais que tenha essas enganações, para não passar. Então, consequentemente, se elas vão espalhando, elas vão se tornando mais suscetíveis, vai pegando pessoas, já não é mais velho, jovem, vai pegando todo mundo. Então, assim... Mas por que as primeiras eram mais idosos e essas novas não mais? Exato, porque, na verdade, não só mais, já pegou tudo, assim, o vírus está se adaptando. O vírus está se adaptando não apenas... Talvez, me corrija se eu estiver errado, é porque o nosso sistema de defesa era mais forte do que de uma pessoa idosa. Sim, só que isso já não está adiantando mais. Já não está adiantando mais tanto quanto antes. Tá. Antes era mais, a pessoa mais velha, a pessoa que tem comorbidade estão mais em risco. Sim, hoje também. Continua assim. Só que o vírus também está se adaptando às pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens também, que fazem mais festas, que fazem isso, aquilo, estão se expondo, estão dando exatamente o que o vírus quer. Me dê um corpo para eu me adaptar a ele. Entendi. Exatamente, me dê um corpo para eu me adaptar a ele. Ele se adaptando a essas pessoas mais jovens... E vai se espalhando. E vai levando para internação, estado grave. E nisso, quando as pessoas mais jovens vão para uma UTI... Eu tô ficando assustado, pra ficar assustado mesmo? Assim, eu tô... Na verdade, assim, não é que... É meio assustador isso, né? Porque... O mundo já tá... Assim, mas eu tô projetando isso pra uma coisa pior, cada vez pior. Por isso que a gente tá brigando tanto. Pra que as pessoas se cuidem e falem, pessoal, nós já afetamos a parte da população que tá se cuidando. Nós, assim, elas estão colaborando demais e elas estão sofrendo muito psicologicamente. Então, por isso que eu sempre trabalho... Eu não gosto de trabalhar essa técnica do terror, porque essas pessoas estão sendo massacradas. Mas, falando a verdade, assim, as pessoas estão se assustando. Então, precisa chegar nas pessoas e falar, olha, isso é responsabilidade sua também. Então, olha, não é pra ficar em pânico, mas você tem que ficar... Você tem responsabilidade. Porque, assim, se você está dando um corpo para o vírus... está colaborando para que ele se adapte, que ele se espalhe. Você é um vetor que está levando esse vírus para mais e mais pessoas. Mesmo que não te afete. E mesmo que não te afete, você vai afetar outro. Mas não adianta. Mas é horrível ficar em casa. Eu falei, vai para uma intubação. Você já viu um desenhozinho como se entuba uma pessoa? Como que é? Mas, assim, coloque só um exemplozinho de colocar um tubo na sua... E vai lá embaixo... Na goela... Goela abaixo para você poder respirar. Caramba. E o pior, você acha isso ruim? E se você não tiver isso? Como tá acontecendo? Acesso a isso. Você sabe que é morrer afogado, então passe 12 minutos embaixo da água. Isso vai acontecer contigo, meu filho. Você vai ficar sem oxigênio. Porque ele vai afetar seu pulmão. Seu pulmão não vai ter condições de obter oxigênio do ar. Caramba. Então se você não tá tendo responsabilidade, você tá colaborando. Não é mais indireta, não. É diretamente
para pessoas estarem morrendo no nosso dia a dia. Você que acha que a gente tá brincando, tá falando, a gente tá ali no dia a dia, meu filho. A gente tá perdendo pessoas, não só a vida das pessoas que estão doentes, mas a equipe que tá na frente, tá indo de frente. Tá perdendo psicologicamente eles, perdendo por causa do vírus também que tá exposto, as pessoas estão expostas. A gente tá destruindo as pessoas que nós temos, que estão ajudando, que estão trabalhando, a gente tá perdendo também. A gente vai ter já estamos tendo e vamos ter ainda um problema de saúde pública mental pós-pandemia que a gente nunca teve antes. Nunca teve antes. Imagino. Iago, para a Tulipe. Nossa. Para a Tulipe. Não, a galera tá aprontando. A galera tá aprontando, tudo bem. O Eu sei suicida pode ser considerado um perseverante? Cara, esse é o tipo de pergunta que eu encontro na igreja, escola dominical, não é? Caramba. Tulipe. Vamos lá. Tulipe é um acróstico em inglês. Acho que a galera tá me testando, acho que deve ser isso. Tá testando. Um acróstico em inglês para 5 doutrinas que são fundamentais para o calvinismo. Acróstico é quando você pega a primeira letra, Isso. as letrinhas e cada letra forma uma palavra. Em inglês é depravação total. Eu não vou falar inglês, porque inglês é horroroso. Depravação total, né? O T. O U é um conditional election, né? Eleição incondicional. O L é expiação limitada, ou expiação eficaz, como gostam de chamar também. O I é graça irresistível. Tulipe. E o P é perseverança dos santos. Eu pulei algum? Foi 5? Tulipe. Acho que foi 5, né? Tulipe. Pronto, que é a tulipa, né? Tá. Que é um acróstico para essas doutrinas. A pergunta é, um suicida é alguém que perseverou na fé? Essa seria a grande pergunta. Eu tenho um vídeo lá no canal, se o suicida vai direto pro inferno, onde vai? Não. Mas não diz isso na Bíblia? Não, canto nenhum. Isso é onde uma tiraram doutrina isso? católica. É? E uma visão estranha da salvação. De que se você morrer cometendo um pecado, você vai pro inferno direto, porque não deu tempo de se arrepender daquele último pecado ali. E o que não é isso, né? Isso é como se a gente comprasse a salvação. Suicídio é pecado. Claramente, é um assassinato. Você tá tirando uma vida que você não devia. É um assassinato que geralmente está associado a transtornos psicológicos, a uma situação de vida extrema, né? Geralmente, às vezes o cara entra num surto. Se alguém segurasse ele por 2 minutos, ele não se matava mais. Né? O cara tá num surto, uma crise, uma coisa fora ali. Essa pandemia aconteceu muito, Nossa, né? o índice de suicídio aumentou muito, né? Infelizmente. E dizer que um cara desse vai direto pro inferno é acreditar que eu só vou pro céu se eu tiver tempo de me arrepender de cada um dos pecados que eu cometi. Isso é subestimar o nosso pecado, Vilela. É achar que a gente consegue mapear tudo que a gente faz de errado, sabe? Cara, a gente peca demais. Cara, quem de nós consegue amar a Deus quanto ele merece? Quem de nós consegue calibrar todas as nossas motivações e intenções e ações em tudo, sabe? Quem de nós consegue ser a pessoa que deveria ser? Nenhum de nós, cara. A gente só é salvo por misericórdia. Eu posso morrer cometendo um pecado, que eu me arrependeria se eu tivesse tido tempo, não é? Mas eu não sou salvo pelo meu mérito, eu não sou salvo porque eu me arrependi de todos os pecados que eu cometi, porque eu lembrei, mapeei, botei no caderninho e falei todos oralmente. Davi ora assim: Deus, me perdoa pelos pecados que eu não lembro. Me perdoa pelos pecados que eu nem sei que cometi. Porque a gente é pecador, brother. A gente é vagabundo, cara. A gente não presta, não. Não presto. Vilela, eu não presto, cara. Eu sou o pastorzinho na internet, pregando Jesus, tal, me emocionei. Cara, eu sou um bosta, Vilela. Se Deus me deixar, eu sei lá o que acontece em mim, cara. Não sei lá o que eu faço. Meu coração é ruim, cara. Eu tenho, sabe, e Deus vem... Já duvidou disso em algum momento? Deus ser ruim? Não, de que você um dia ia ser perdoado por tudo, mesmo das coisas ruins? Claro, cara. Às vezes a gente olha pra nossa própria miséria e diz, brother, não tem como não. Acho que Deus perdoa o povo, mas eu tô demais, sabe? Deus perdoa meu parceiro do limite. Mas você acha que vai ter um julgamento lá de colocar numa balança as coisas boas e ruins? Como que é? Cara, com certeza. É o que a Bíblia diz, nós seremos julgados pelas nossas obras, não é? Por quê? Porque é a obra que valida se existir realmente fé. Eu posso dizer, não, eu tenho fé, eu tenho toda a fé do mundo. Como é que eu sei? Eu faço exame de sangue, meço aqui os midi-chlorians e descubro se tem fé ou não? Qual é o exame de sangue que dá a taxa da fé? É a obra, é viver de acordo com a fé. É viver a vida de Deus, é não se entregar aos prazeres pecaminosos, é não se entregar à ira, ao ódio, à raiva. É conseguir viver a vida que Jesus cobra de nós. Mas, no fim das contas, as obras são só evidência. Não são o motivo. Porque o que é que nos salva? A gente vai chegar diante de Deus no último dia e vai estar lá na nossa ficha de corrida. Capivara lá gigante. Orgulhoso, ganancioso, lascivo, motivações erradas, iracundo, ficou feliz quando o inimigo se lascou. Hoje eu fiquei muito puto. O Corinthians perdeu, então já vai ter uma nota. Torcia pro Corinthians, sei lá, todos os pecados, entendeu?
Cara, Aí isso tá já é tudo- uma coisa grave, né? Não sei. É. Aí o negócio é. O descrente, você. O Vitor, é? O Thor. É o Thor. Ale, o Ale. Ale. O Ale. O Ale. Osvaldo. O Spook, sabe? Ale. Quem nos escuta. A nossa ficha corrida, cara, é imensa. É. E quando a gente chegar lá, a única chance é se Cristo pegar nossa ficha corrida e rasgar. Sabe? Não é de eu conseguir compensar minha ficha corrida, né? Eu consegui me arrepender o bastante. É quando a gente chegar lá todo nervoso, todo sujo, é o filho olhar pro pai e dizer, ó, esse é meu. E a gente ser aceito. Porque é a única chance, cara. É. Se eu olhar pra mim, se eu olhar pros meus pecados, pras minhas motivações, pras minhas falhas, pros meus erros, eu vou entrar em desespero. Todo dia. Eu vou entrar em desespero. Vocês vão ter que me buscar na sarjeta, dormindo nu, com um cachorro lambendo minha boca. Entendeu? Caramba. É isso aí. Eu vou virar mendigo. De novo. Perguntas mais. Me perguntaram no Twitter sobre o Aguinaldo Timóteo, né? Que ele faleceu, foi ontem? Foi Anteontem. Foi ontem, acho. Foi ontem. E ele tinha tomado as 2 doses da vacina, parece. Que é a de Oxford, talvez. Ou a Coronavac, né? Provavelmente. Não, que foi a Coronavac. Me colocaram lá que foi. Se não foi a Coronavac, foi a de Oxford. Acho Só que tem foi de essas duas Oxford, vacinas foi de aqui. Oxford. Assim, ele já vinha bem debilitado, né? Que ele teve AVC ano passado, uma coisa assim, não foi? E assim, isso é muito raro acontecer isso. Alguém ser vacinado e com as 2 doses, tá? E assim, se tornar infectado e vir a doença muito grave. Isso é muito raro. Mas infelizmente se acontecer esse caso, mas é muito raro. Mas acontece, por exemplo, com uma dose. Eu tenho uma vizinha, lá na época que eu morava lá em Querenguenhé, lá no interior da Bahia. Assim, ela tomou a primeira dose e foi infectada e acabou vindo a falecer. Uma tragédia enorme. O que é que acontece com as pessoas, mesmo tomando a primeira e a segunda dose, não deve tem que continuar com os cuidados. Por quê? Por mais que ela não desenvolva a doença, ela pode pegar o vírus, não desenvolver a doença e passar para outra pessoa. Então, assim, e mesmo assim, com uma dose ainda não é suficiente para a gente ter a proteção que a gente quer. Nesse caso, é algo bem raro de acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu. Assim. É muito raro. E tem um prazo após tomar a segunda dose para o corpo criar essa... Você tomou a segunda dose e já está imunizado ou não? Quando a resposta do sistema imunológico é assim... Quando a gente dá a vacina, ela precisa de uns 7 a 14 dias para ter aquele pico de resposta. Aí, como eu falei, ele volta para aquela homeostase, tem memória e tal. Na segunda dose, o pico é muito maior. Mas mesmo assim, a gente precisa daqueles 7 a 14 dias para ter a imunidade. Entendi. A gente precisa daquelas 2 semanas posteriores, 1 ou 2 semanas posteriores. Entendi.